sobre tudo aquilo, Senhor, que a Tua palavra nos ensina a respeito da perseguição e do testemunho de fé dos antigos, do testemunho de fé dos nossos irmãos nos dias atuais, diante de uma verdade tão importante e gloriosa, Senhor, e que importa sofrermos por Teu nome, para que sejamos considerados e aptos ao reino. Nós suplicamos ao Senhor a Tua bênção. Pedimos que o Senhor nos ensine, nos esclareça e, mais uma vez, reacenda em nós a chama do Evangelho de Cristo e que nos faça fervorosos, atuantes em oração e também em ação. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa do pequeno ao grande, da criança ao mais velho, e que seja um momento, Senhor, mais uma vez, onde experimentamos a importante mensagem da Tua palavra que nos diz que nós somos um só corpo, nós somos o corpo de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Nós hoje vamos trabalhar de uma maneira diferente. Nós não vamos seguir a sequência em Sofonias, por conta da mensagem ser mais específica, e nós vamos utilizar o material que foi distribuído pela Missão Portas Abertas para os organizadores do DIP. Então, desde 2008, eu tenho abraçado esta responsabilidade de falar à igreja e também de organizar, ainda que de maneira simples, mas apoiando esta causa, a realização do Domingo da Igreja Perseguida, que não somente acontece aqui em nossa cidade, mas como nosso irmão Julian bem lembrou em sua oração, o DIP acontece em vários lugares do mundo, principalmente com o objetivo de convocar a Igreja Livre para que ore ou se una em oração e em intercessão, juntamente com os irmãos que sofrem perseguição em favor da Igreja de Cristo. Então nós vamos seguir uma apresentação muito bem preparada, muito bem elaborada da Missão Portas Abertas, e ela vai ser projetada aqui na frente, aqui à frente. Eu peço que comecemos. Então, a Missão Portas Abertas, ela serve aos cristãos perseguidos há mais de 50 anos, e no início o objetivo foi assistir com a Escritura Sagrada, com a Palavra de Deus, oração e encorajamento, os países que estavam sob a cortina de ferro, ou seja, os países da Europa que foram dominados pelo regime comunista. À medida em que a cortina de ferro ela cai, e esses países eles se tornam mais abertos e acessíveis à mensagem do Evangelho, o irmão André, que foi o fundador da Missão Portas Abertas, começou a notar e a perceber que havia uma necessidade também de assistência às regiões do continente africano e também da Ásia, Oriente Médio e a Ásia como em geral. O que nós vamos trabalhar hoje, e nós gostaríamos de lembrar hoje aos irmãos, é a realidade no mundo da perseguição contra os cristãos. Por exemplo, cerca de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Isso é fato. Não somente as organizações cristãs têm alertado o mundo a respeito do que vem acontecendo, mas recentemente a Organização das Nações Unidas, que não tem nada a ver com a fé cristã, reconheceu que, por exemplo, na Coreia do Norte, há sim perseguição política e religiosa. Então, 2/3 da população mundial vivem em países em que há alto índice de restrições religiosas. É muita gente. A restrição religiosa, ela é uma realidade hoje, ainda hoje, no mundo. Então, notem que o que o Senhor Jesus Cristo falou, e ele disse a respeito da bem-aventurança de ser perseguido por causa do reino, não foi algo apenas experimentado no passado, mas é algo que tem sido experimentado ainda hoje. Pode passar, por favor? Essa informação nós passamos. A outra, por favor. Então, 2/3 da população mundial hoje sofre perseguição em países distintos, em países diferentes. Pode passar. Isso significa, para nós, que viver no Brasil é fazer parte
de um pequeno e privilegiado grupo. Eu falei para vocês no início que a nossa semana passada foi foi uma semana turbulenta, porque pelo menos 2 leis foram aprovadas em nosso país que já começam a apresentar sinais de perseguição, ou de uma perseguição que ainda é incipiente, mas ela já começa a ganhar forma. Por exemplo, se você hoje, seguindo ou obedecendo a palavra de Deus, decidir disciplinar o seu filho fisicamente, e isso não tem nada a ver com violência, com espancamento, com aquilo que se associa à disciplina e correção física, você pode ser denunciado, você pode ser preso. É interessante notar que, ao invés de trazer segurança para as crianças, esta lei, na realidade, ela vai produzir aquilo que já tem sido muito comum em nossos dias: desobediência dos filhos para com os pais. Principalmente naquela fase onde os filhos eles começam a buscar autoafirmação, por exemplo. Eles agora podem dizer: olha, se o senhor fizer isso comigo, eu vou levar o senhor à polícia, eu vou denunciar o senhor ao conselho tutelar. Isso vai trazer problemas muito sérios. E como é que nós devemos encarar tudo isso? Então, embora sejamos ainda uma minoria privilegiada, eu penso que nós não temos aproveitado bem a liberdade religiosa que temos. Mas não podemos esquecer que se 2/3 da população mundial sofre perseguição clara, perseguição religiosa, nós ainda temos o privilégio, por exemplo, de falar abertamente o que pensamos e pregar o evangelho livremente. Pode passar. Então, definindo perseguição religiosa, temos aqui 2 definições interessantes. A primeira delas é que perseguição é o sofrimento ou pressão mental, moral ou física que autoridades, indivíduos ou grupos infligem a outros, especialmente em razão de opiniões ou crenças, visando a sua sujeição pela retratação, pelo silêncio ou, como último recurso, pela execução. O nosso missionário brasileiro, reverendo José Dilson, ele está enfrentando um problema muito sério no Senegal. Ele, juntamente com uma missionária Zeneide, a irmã Zeneide, não é presbiteriana, é de outra missão cristã, foram acusados de praticar proselitismo religioso. Eles estavam realizando um trabalho excelente, muito bem visto pela vizinhança e pela sua cidade, o lugar onde eles viviam, recuperando e tirando os jovens da mão dos traficantes e da criminalidade. Obviamente, à medida em que eles estavam fazendo isso, como cristãos, eles estavam falando dos valores cristãos. Então, um dos pais, muçulmano, não gostou e denunciou. Só que, junto à denúncia, ele disse que este irmão, pastor, estava praticando sequestro. E ele estava também praticando violência contra aqueles meninos. Ele foi preso por um tempo, foi solto para julgamento em liberdade, e agora, no último dia 21, novamente julgado, decidiram por sua prisão. A prisão, pelo que estão pedindo, ou pelo que a promotoria está pedindo, seria de 2 anos de cadeia, por um crime que ele não cometeu, ou pelo crime, eu diria, de fazer o bem. E ele vai aguardar agora mais um julgamento no mês de junho, e a igreja precisa orar por este irmão, líder africano ou brasileiro entre os africanos, trabalhando com pastores e líderes africanos, e que está sofrendo perseguição também, juntamente com esta irmã. Perseguição cristã também, outra definição, vejam só, é qualquer hostilidade provinda do mundo como resultado da identificação de alguém com Jesus Cristo. Isso pode incluir sentimentos, atitudes, palavras e ações hostis. Então a perseguição, ela não apenas envolve violência física, pode envolver hostilidade da parte da família, muitos são deserdados, expulsos de suas casas, e tudo isso pode envolver palavras, pode envolver sentimentos, até a própria violência física, chegando à morte. Pode passar, por favor. Então, algumas formas e fontes de perseguição segundo a Bíblia. Primeiramente, vejamos as formas. A respeito da calúnia, vocês leram comigo, vamos voltar para Mateus, capítulo de número 5, versículo 11. Existe a calúnia, que é uma forma de perseguição, segundo a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 11 juntos, mais uma vez.
Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Notem que a forma usada para perseguir religiosamente o pastor José Dilson, missionário da nossa igreja, no Senegal, a forma utilizada para perseguir muitos cristãos, jovens e também mais velhos, líderes ou membros de igreja, passa pela calúnia. E Jesus disse que isso poderia acontecer. Poder eles podem, querer, infelizmente, muitas vezes eles não fazem isso. Isso é um problema sério. E, como diz um ditado popular, querer não é poder, por vezes, né? Então, o nosso país, ele não tem muita... os nossos governos não têm muito interesse. Há uma mobilização, sim, mas não há aquele esforço claro quando o assunto é perseguição religiosa. Deixa eu só explicar isso um pouco para vocês. Por exemplo, o nosso país recebe livremente, ou já recebeu, o presidente do Irã. O Irã é um dos países mais hostis à liberdade religiosa. O Irã condena à morte aqueles que se convertem ao cristianismo. O Irã, ou os líderes iranianos, pelo menos aquele que foi recebido na época em nosso país, pregava que o Holocausto não existiu, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. O nosso país recebeu. O nosso país mantém relações sem nenhuma manifestação contrária a países onde há perseguição religiosa a cristãos, na África, na China, por exemplo, onde tudo é muito encoberto. Então, calúnia existe, perseguição existe, infelizmente, e nós precisamos orar e nos mobilizar mais. Humilhação. Vejamos Marcos capítulo 15. Vamos para lá. Marcos capítulo 15. Vejam só. Dos versículos 16 a 20, no exemplo do nosso Redentor, a humilhação que ele sofreu e que depois outros servos ou discípulos seus sofreram. Dos versículos 16 a 20, eu peço apenas a atenção dos irmãos. Diz a palavra de Deus: então, os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça e o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus. Davam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então, conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Humilhação também é uma forma de perseguição religiosa destacada na Bíblia. A exemplo, nós encontramos aqui, o exemplo mais importante que nós encontramos na Bíblia é aquele que o nosso Senhor sofreu. Mas esta perseguição ocorreu com os profetas no passado, como Jesus Cristo disse, aconteceu com ele como ele mesmo previu, e aconteceria com seus discípulos, como tem ocorrido na história do povo de Deus. Expulsão. Lucas capítulo 6, versículo 22. Então são referências importantes, ainda que fazendo juntos uma observação rápida. E esse material depois nós podemos passar para você, para que você estude com mais cuidado e também depois possa explicar a outras pessoas que a realidade vivida no mundo não é aquela que as novelas muitas vezes descrevem, e que a nossa televisão ela não faz questão de mostrar ou de apresentar ao cidadão brasileiro. Lucas 6, versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Calúnia, humilhação, expulsão. Muitos irmãos ainda hoje são expulsos da presença de seus pais, expulsos da presença familiar, expulsos ou marginalizados em sua comunidade, porque decidiram seguir o Filho do Homem, seguir a Jesus Cristo. Depreciação, João 8, 48, vamos para lá. Então são formas de perseguição religiosa.
João 8:48. A obra de Cristo foi considerada pelos judeus de seu tempo como uma obra demoníaca. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, João 8:48, porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Não aceitando a obra de Cristo, os religiosos de seu tempo então tentaram denegrir a sua imagem, depreciar a sua imagem. Em uma das regiões da África, os cristãos são chamados de cachorros. Sim, são chamados de cães. Há uma tentativa de depreciar e de humilhar. Como antigamente, em nosso país, os primeiros cristãos eram chamados de falsa seita e de bodes. Há duas probabilidades porque os nossos irmãos no passado eram chamados de bodes. Primeiro, porque acreditavam que um dos hinos entoados trazia um som que os católicos romanos zombavam, dizendo que era como se fosse o som semelhante ao que o bode faz. E outros porque eles usavam o livro da capa preta. De uma forma ou de outra, havia então depreciação. Os cristãos eram chamados de falsa seita, eram chamados de bode, havia perseguição, havia depreciação do nome do cristão. Finalmente, zombaria. Olhem só Hebreus 11, versículo de número 36. Hebreus 11, 36. Então, uma observação, ainda que rápida, nos faz lembrar algo claro e bíblico. A palavra de Deus fala a respeito de perseguição. Então, Hebreus 11, versículo 36 especificamente, falando a respeito dos heróis da fé, diz que alguns foram escarnecidos ou zombados, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Quando nós lemos Hebreus 11, nós percebemos que há uma descrição daqueles que fecharam bocas de leões, derrotaram gigantes, reis que eram gigantes, passaram pelo fogo, passaram pela água, mas também há uma descrição daqueles que foram escarnecidos, açoitados, algemados, presos, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, peregrinos, eles andaram neste mundo vestidos de peles de animais, necessitados, afligidos, maltratados. Percebam então que a linguagem bíblica a respeito da perseguição não esconde as suas formas, que são muito reais ainda hoje, meus caros irmãos. Na segunda parte existem as fontes. Eu não vou aqui trazer as referências bíblicas, depois eu posso passá-las para vocês, mas eu só quero lembrar o que a Bíblia claramente já nos ensina. As formas estão presentes na Bíblia, mas as fontes também. Quem persegue? Governos, religiosos, comerciantes, agitadores, a própria família. Jesus Cristo disse certa vez que a perseguição ao cristão começaria de sua própria casa. Quando o filho se voltasse contra o pai, quando a nora se voltasse contra a sogra, enfim, a relação que o Senhor estava fazendo era de que a fonte da perseguição, ela seria até, ela surgiria até mesmo da própria família. E nessas regiões, por exemplo, onde os pastores e líderes africanos eles trabalham, a situação é difícil. Os governos são hostis, os religiosos, eles incentivam a perseguição, os comerciantes, eles não gostam também porque não dá lucro, porque a idolatria, quando o evangelho chega, ela cessa, ela cai, a liberdade. Os agitadores, então, eles são fomentados, como naquela época, por exemplo, da perseguição no Nordeste brasileiro. Bastava passar um sacerdote romano para dizer, olha, derruba aquela igreja, e a igreja de Garanhuns, por exemplo, ela foi construída porque os homens da igreja tiveram que trabalhar de manhã e à noite ficarem a postos armados. Porque quando eles saíam, os agitadores vinham e derrubavam tudo. Então, não é uma realidade tão distante e que foi alcançada por um preço alto aqui em nosso país, mas percebam, irmãos, uma nação como a nossa, livre ainda hoje, conquistou esta liberdade pagando um preço alto
Os nossos antepassados enfrentaram uma perseguição dura. E isso deve nos fazer, irmãos, atentos à realidade que ainda acontece, por exemplo, no continente africano. Pode passar, irmão. Vejam que os aspectos espirituais da perseguição podem ser descritos aqui, primeiro em Mateus 5, 11 a 12, que nós já lemos, mas no Evangelho de João e na segunda carta de Timóteo também, há duas referências bíblicas que eu gostaria de lembrar a vocês. Jesus Cristo disse: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, o crente no Senhor Jesus Cristo, embora seja reconhecidamente como um seguidor do Senhor, e através do seu testemunho, ele revele a simpatia do Evangelho, a beleza do Evangelho, ele exale o bom perfume do Evangelho, ele sempre vai atrair para si perseguição. Sempre. Ele sempre vai encontrar alguém que vai tentar agitar, ou alguém no trabalho que vai tentar moê-lo, ele vai encontrar alguém em seu caminho, em sua casa, em qualquer lugar, que vai persegui-lo, porque isto, irmãos, é a lógica do reino. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Então, crente sem perseguição, sem nenhuma forma de perseguição, que não enfrenta nenhuma forma de perseguição daquelas que nós vimos anteriormente, ele deve questionar até mesmo a sua própria fé. É uma palavra forte o que eu estou dizendo aqui para vocês e para mim, mas é a realidade clara. O contexto não nos faz fugir. Jesus Cristo, ele está tratando em João capítulo 15 da nossa união com ele, da nossa ligação a ele como a videira verdadeira, e ele diz: se eu fui perseguido, não esperem outra coisa, vocês também vão ser. 2 Timóteo 3,12 diz que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição, serão perseguidos. Então, viver o Evangelho em sua pureza, em sua simplicidade, sempre atrairá perseguidores. Porque você vai se posicionar, você vai ter coragem. Como certa vez ouvi um testemunho interessante aqui, de uma jovem da nossa igreja, que na escola ela leva a Bíblia, e quando seu professor mais uma vez vai fazer aquela gracinha de dar uma de inteligente, mas que começa a falar mal do Evangelho, ela abre a Bíblia e defende a sua fé. Isso é uma coragem que o Senhor dá até mesmo aos jovens. A perseguição, ela vem, porque se você toma essa atitude, os outros vão olhar para você e vão lhe caluniar, ou vão zombar de você, ou vão ridicularizar você. É inevitável. É inevitável. Agora, se você se calar, ninguém vai saber, ninguém vai perceber, ninguém vai conhecer você como crente, seguidor de Jesus. Os que desejam viver com piedade o Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus, Ele mesmo já nos alertou a respeito disso, e os seus apóstolos também serão perseguidos. Pode passar, irmão, por favor. Então, os aspectos espirituais da perseguição. Aqui há a citação de um livro interessante, A Fé que Persevera, que é um guia essencial sobre a perseguição à igreja. Os aspectos espirituais da perseguição, em primeiro lugar, nas palavras de um pregador palestino. Vejam só que interessante. Não diz respeito a nós. A perseguição diz respeito a Cristo. E ele então chama de a tríplice trindade maligna, ou a trindade do mal, o mundo, a carne e o diabo, como os tentadores, aqueles que estão tentando chegar até Cristo por meio de nós. Não somos nós, estritamente falando, o objeto da perseguição. Nós somos vítimas dela. Palavras de um pregador palestino. Os irmãos sabem o desafio de ser um pregador na Palestina, um pregador do Evangelho. Segundo, a perseguição é universal. Essa trindade do mal está perseguindo Cristo, o nosso novo Senhor, Senhor da nossa vida, quando nós encontramos o verdadeiro Senhor, e estejamos nós definhando num campo de trabalhos forçados ou deitados num convés de um iate, essa trindade do mal, ela sempre estará perseguindo. Bastante simples. Se levamos conosco a nossa nova identidade de Cristo, seremos perseguidos. Palavras bíblicas.
As palavras que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Pode passar. Então, fontes de perseguição, agora de uma maneira mais detalhada. Governo e Estado. O governo ou Estado é um dos principais perseguidores da igreja. Os governantes são os personagens mais poderosos de uma nação ou império, pois elaboram as leis e controlam os exércitos. A perseguição realizada pelo Estado, normalmente, ela está ligada a algum discurso ideológico, com fundamentos religiosos, políticos ou econômicos. Por exemplo, nós vamos receber agora em junho a viúva de um homem, um pastor, um pregador iraniano que foi morto por causa da sua fé na década de 90, segunda metade da década de 90. E quando o regime ditatorial dos ayatolás se estabeleceu no Irã, baixou-se logo uma proibição para que o evangelho não fosse pregado. Ele então era um grande líder dos pastores protestantes do seu país e eles disseram: não, nós não vamos parar de pregar. Então um dos seus colegas inevitavelmente foi logo preso. Ele não se calou, ele lutou, levou o assunto para o mundo e por conta da pressão internacional, aquele irmão foi solto. Mas não demorou muito, aquele pastor foi raptado e apareceu, depois de alguns dias ele foi encontrado morto por causa da sua fé. Quem elaborou ou quem perseguiu? Qual foi a fonte da perseguição naquele caso? O Estado ou o governo iraniano. Pode passar. Fontes de perseguição, família. Esse tipo de perseguição é comum na maioria dos países, irmãos. Novos convertidos encontram algum tipo de perseguição e discriminação. Primeiramente em sua família, principalmente entre muçulmanos. Para os muçulmanos, quebrar o vínculo com a religião é o mesmo que negar seu lugar de origem, sobrenome e os ensinamentos passados por gerações. No Brasil, ainda hoje é comum ouvirmos sobre novos convertidos perseguidos por suas famílias. Há a história de uma menina queniana de 12 anos de idade que, sofrendo perseguição ou sendo perseguida em seu país, ela sentiu na pele a rejeição que a sua família e os demais cristãos experimentaram na sua aldeia, simplesmente por causa da sua fé, e eles apanharam bastante, sofreram bastante. Há testemunhos, por exemplo, como de uma irmã que em uma das regiões da África, ela decidiu abraçar a fé cristã, ela foi convertida a Cristo e logo ela se casou com um cristão. E porque ela se casou com um cristão, ela então foi condenada à morte, porque para o muçulmano casar-se com um cristão é cometer adultério. Ela está presa e sentenciada à morte. Percebam, irmãos, a família é quem motivou ou quem denunciou e quem levou tudo isso à frente. Perseguição da parte da família. Por favor, pode passar. Religiões ou líderes religiosos é outra fonte. Sacerdotes, clérigos ou líderes religiosos compõem o grupo que mais persegue a igreja, desde os tempos antigos, dos tempos bíblicos, não é verdade? Motivados primeiro por seu zelo religioso e depois por seu poder. Em muitos países, como Rússia e Grécia, a igreja é perseguida pela própria igreja. Isto é, líderes religiosos de igrejas tradicionais, insatisfeitos com as práticas e os discursos evangélicos, alegam que são uma seita, perseguindo seus membros e líderes. Vejam só, no Brasil, nós temos liberdade de religião. No Brasil, nós podemos pregar o evangelho e aqui nós temos liberdade para denunciar os falsos profetas. Podemos fazer isso. Podemos dizer, por exemplo, que a teologia da prosperidade é antibíblica. Podemos dizer, por exemplo, que seitas como mormonismo, testemunhas de Jeová e outras não são fiéis à Bíblia, mas distorcem a Bíblia e trazem ou uma outra palavra, uma outra revelação. Mas isso não tem nada a ver com promoção de violência. Nenhuma igreja cristã combate ou defende a sua fé por meio da violência, por meio da perseguição. Me permito aqui um parêntese rápido, só para vocês terem uma ideia. Quando nós olhamos para o Estado de Israel, e nós olhamos lá uma população cercada de nações que desejam destruir esta nação, este Estado, nós encontramos todo tipo de religioso judeu. Do mais liberal ao mais radical, aquele que fica no Muro das Lamentações, todo de preto, terno preto, barba grande, os seus filactérios e tudo aquilo. Mas você já ouviu falar de judeu bomba? Eu nunca ouvi.
Você já ouviu falar de um judeu praticando terrorismo? Eu nunca vi. Percebam, a liberdade até mesmo de contrariar, alguns defendem uma própria batalha, guerra, mas guerra no campo de batalha. Nunca a guerra injusta e que faz então um homem entrar, por exemplo, num templo religioso e explodir e matar todos em nome do seu Deus. Então, os religiosos, os líderes religiosos e as religiões, infelizmente, promovem perseguição. E teve um tempo da história do cristianismo que foi feito muito isso. E é um passado triste que nós não podemos repetir quando a idolatria e a superstição promoveu a morte de muita gente. Eu me refiro ao período das cruzadas. Então, passe por favor, sobre vizinhos e cultura. Nós temos em muitos países da África e da Ásia, em tribos e vilarejos, a cultura é formada por tradições religiosas milenares. Então, para a comunidade desses lugares, aceitar outra religião é atrair a fúria dos deuses sobre eles. Então, é um grande desafio seguir a Cristo nestas regiões, pois tende a se enfrentar a ira, a zombaria e a discriminação de vizinhos e amigos. Pode passar. Interesses econômicos. A perseguição pode acontecer também por isso. E por indivíduos corrompidos. É comum que aqueles que sobrevivem do comércio religioso ou de ações criminosas sintam-se lesados pelo avanço do cristianismo, como acontece na região amazônica da Colômbia, onde as Farc perseguem pastores cristãos e cristãos, membros das igrejas de Cristo, justamente porque quando uma pessoa se converte, ela não se submete a nenhuma forma que contrarie os valores do Evangelho. Ela não vai se corromper, ela não vai promover a violência, ela não vai promover a destruição de famílias através do tráfico de drogas. Então, percebam que interesses econômicos também podem motivar perseguição. Pode passar. Como o corpo, então, deve agir diante da perseguição? Aqui é interessante, concluindo, então, a mensagem e a exposição desta manhã, deste assunto. Como o corpo deve agir diante da perseguição? Resistindo e perseverando. Duas passagens bíblicas importantes aqui. 2 Timóteo 2, versículo 12, parte A. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. E Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Como o corpo de Cristo deve agir diante da perseguição? Perseverando, resistindo. Às vezes a gente está bem longe aqui dessa realidade do continente africano. Como é que a gente pode ajudar? A gente pode fazer isso primeiramente orando por esses irmãos. A gente pode fazer isso também cobrando dos nossos governantes atitudes com respeito aos países que ainda perseguem outras religiões. E quando eu falo disso, não tem como fugir. A principal religião perseguida nestes países é a religião de Cristo, é a religião cristã. Como é que nós podemos nos envolver? Nós podemos nos envolver apoiando uns aos outros. A última projeção, por favor, passe. O corpo deve agir diante da perseguição de que forma? Apoiando uns aos outros. 1 Coríntios 12 diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando você ficar sabendo e você fica inteirado do que acontece no mundo, você então começa a sofrer com estes irmãos, porque você deseja que eles experimentem a mesma liberdade que você tem. Hebreus 13 nos diz também, lembrem-se dos que estão na prisão como se aprisionados com eles. Quando você se informa, e percebam, as lentes pelas quais nós devemos enxergar o mundo, as lentes que o cristão deve usar, são as Escrituras Sagradas. Esse é o grande tema que nós vamos procurar trabalhar com os nossos jovens agora em junho. Quando você começa a enxergar o mundo através das lentes das Escrituras, você entende que tudo isso faz sentido, e que não está tão longe como a gente pensa. E aí você começa a lembrar de que tem cristãos, irmãos seus, nossos,
presos. E aí você vai lembrar deles como se estivesse preso com eles. Você vai lembrar dos que estão sendo maltratados como se você mesmo estivesse sendo maltratado. Resistir, perseverar, apoiar. Nós podemos fazer isso, devemos fazer isso. E aqui eu quero só fechar a palavra de hoje, mostrando alguns testemunhos de pastores africanos. Por favor, vamos mudar aqui. Eu vou ler rapidamente só para vocês terem uma ideia. Pode passar o primeiro. O pastor Amanuel, na Eritreia. Vejam só, ficou na prisão militar por mais de 2 anos. Um dia o comandante-chefe perguntou a ele sobre a sua fonte de força. E ele disse: querido comandante, como posso negar a Jesus? Veja um testemunho deste homem de fé. Pastor na região africana, no continente africano. Glorifique a Deus pela fé e perseverança de Amanuel durante o tempo em que esteve preso e foi torturado. Interceda pela vida de milhares de pastores e líderes cristãos que neste momento estão presos na Eritreia por causa de sua fé em Cristo. Segundo, Uganda. Suas orações e apoio foram fundamentais. Deus está agindo na Uganda. Deus nos chamou a alcançar os perdidos e outros não querem ir, mas nós vamos lá. É o testemunho do pastor Stephen Kawesa. Qual o pedido de oração? Louve ao Senhor pelo apoio prestado, pela missão Portas Abertas, ao ministério deste pastor e de tantos outros pastores e líderes. Vejam só que interessante, irmãos, quando a gente se envolve, as nossas orações, elas começam elas são ampliadas a ponto de nós nos esquecermos até mesmo de orar por nossas próprias necessidades. Porque nós começamos a perceber que tem mais gente necessitada do que nós. Pode passar. Tanzânia. Não abro mão da minha igreja. Esse é o pastor Swapon. Ele é pastor de uma igreja pentecostal com 50 membros. Entretanto, ela é uma igreja diferente. A congregação dele se reúne na sua própria casa. É um dos problemas também enfrentados por pastores e líderes africanos. Eles não têm autorização para construir templos. Se reúnem em casas. Eles não têm como publicamente adorar o Senhor por conta da perseguição religiosa. Qual o pedido de oração? Agradeço ao Senhor pela fé deste pastor, por sua perseverança e persistência no ministério pastoral. Etiópia, um refúgio da perseguição religiosa. Mohamed Ali Garas, um líder cristão somali, ex-muçulmano, fugiu para a Etiópia após autoridades ameaçarem prendê-lo. Ore e agradeça a Deus por ter livrado este pastor da morte e por ele não ter ficado com sequelas por conta de agressões sofridas. Ore pela vida dos cristãos e líderes somalis que vivem na Etiópia e têm sofrido constantemente ataques contra suas vidas. Nigéria. Nigéria é o local agora onde recentemente, pelo menos 200 meninas entre 8 a 12, 15 anos de idade foram sequestradas. Essas meninas, elas foram sequestradas e o grupo radical islâmico exige a libertação de militantes islâmicos e estão obrigando essas meninas a se casarem com muçulmanos. A maioria delas é cristã. Elas foram sequestradas e elas estão sob posse destes homens. Como os pastores e líderes africanos da Nigéria vivem? Eles são encorajados através do trabalho de Portas Abertas e nós devemos agradecer a Deus pela vida e ministério do pastor Godiwa e pedir a ele que o fortaleça, pedir ao Senhor que o fortaleça e dê sabedoria à frente da igreja. É uma igreja sofrida, irmãos. Pelo menos durante 2 anos, na época do Natal, homens-bomba explodiram em cultos, em igrejas cristãs, quando eles estavam celebrando, agradecendo a Deus pela encarnação de Cristo. É uma região extremamente difícil de se pastorear. Eu não sei se teria coragem de pastorear numa região dessas, confesso a vocês. Não sei se teria coragem. Sudão do Sul. Pastores estão presos no país. O reverendo Idris Joshua e o pastor David Gawin foram presos. Eles estão incomunicáveis, sem acesso a um advogado ou família. O que é que nós devemos fazer? Interceder pela vida destes servos de Deus que estão presos em seu país,
para que sejam perseverantes e consigam recuperar a sua liberdade. Devemos orar pela igreja sudanesa. Interessante que quando o pastor José Dilson, brasileiro no Senegal, missionário brasileiro no Senegal, passou um tempo preso, e foi muito difícil para ele experimentou da visitação do Espírito e da graça de Deus de uma maneira tamanha, que mesmo doente, mesmo numa situação difícil, ele teve a oportunidade de testemunhar para os presos. E os presos ficaram com saudade dele, os outros homens que lá estavam, porque viram que ele era um servo de Deus e que ele estava preso ali injustamente. Então, estes homens, quando são presos, não pensem que eles desanimam, não. Eles continuam, são firmes, são fiéis. Nós precisamos orar por eles. Argélia, frutos se multiplicam. Em apenas um país do norte da África, Portas Abertas treinou 240 cristãos sobre os princípios básicos para ter uma vida vitoriosa, vivendo sob perseguição. Vejam só que interessante. Pastores que necessitam de treinamento estão recebendo treinamento. Muitos não têm a oportunidade, como os pastores brasileiros, de estudarem, de se prepararem, de se especializarem. A necessidade é muito grande de literatura, de Bíblia, de treinamento. O que é que nós devemos fazer? Agradecer ao Senhor, porque muitos muçulmanos têm buscado a verdade e se convertido ao Senhor, e orar pelos trabalhos e projetos e discipulado desenvolvidos no país pela missão Portas Abertas. É um trabalho muito sério, irmãos. Trabalho muito sério e valoroso que tem sido feito lá. Sudão. Lei sudanesa proíbe missionários de evangelizar. Vejam só. Esta é uma situação crítica que enfrenta a igreja no Sudão, disse o pastor Youssef Matar. Então, oremos também por estes irmãos, oremos para que eles sejam perseverantes diante de um governo tão hostil. Dê uma olhada na imagem onde eles estão estudando. Sentados no campo, com seus livros abertos, suas Bíblias abertas, estudando. Quênia. Abdi foi assassinado a tiros por radicais islâmicos. Esse pastor foi morto. E apesar disso, muitos frutos de seu ministério podem ser vistos em seu vilarejo. Foi morto precocemente, notem, era jovem. A esposa e filhos perderam marido e pai. E nós devemos orar pelo trabalho dos pastores e líderes missionários no Quênia. Situação difícil. Etiópia. Dê uma olhada só na família desse pastor. Olha a condição dele. Mas é um homem fiel. Ele está recebendo ajuda. A viúva do pastor com 6 filhos começa um trabalho. Ela vai começar um trabalho para sustentar a família. Esse pastor, ele enfrenta a dificuldade e corre o risco de vida. A Etiópia é tão conhecida nas terras da Bíblia, ou nas páginas da Bíblia, ainda hoje, irmãos, persegue cristãos. Vejam que situação difícil e como nós precisamos nos envolver, precisamos orar. Nós já estamos acabando. Zanzibar. O pastor Moisés continua escondido, temendo que radicais tirem sua vida ou que tenham um julgamento injusto diante das autoridades. Acontece muito isso também. E o que é que nós devemos fazer? Interceder pela vida do pastor Moisés, para que o Senhor o proteja de qualquer ataque inimigo e para que ele siga firme em seu ministério pastoral. Pastores e líderes em Zanzibar enfrentam perseguição por causa de Cristo. Penúltimo lugar, Argélia. Lembram que eu falei a vocês que cristãos são chamados de cachorros? É lá Argélia. Eles bateram em minhas pernas, braços, costas com varas de madeira, gritando: cristãos são cachorros. Foi o testemunho do pastor Youssef. Devemos orar pela proteção deste irmão e dos demais pastores e líderes argelinos, que diariamente são pressionados a não falar do amor de Cristo em seu país. Que desafio, irmãos, que desafio. Finalmente, República Centro-Africana. Oro para que Deus cure minha família e em breve nos una novamente para que possamos juntos continuar esta corrida de fé. Ore pela vida, família e ministério do pastor Bomana,
e de tantos outros pastores que tiveram que fugir por conta das ameaças que têm enfrentado. Até aqui. Percebam, irmãos, que o tempo ele é até curto para a gente tratar de um tema tão relevante e que deve envolver a Igreja de Cristo no Ocidente. Agora é um tempo de oração que nós vamos dispensar antes de concluirmos, e eu queria convidar vocês a curvarem a sua cabeça e orarem pelos líderes e pastores africanos, intercedendo por cada irmão que foi mencionado aqui, família, por viúvas, filhos, por igrejas. Vamos orar silenciosamente e pedir que o Senhor se apiede do seu povo, os faça perseverantes e fortes, que sejam corajosos e continuem pregando o Evangelho. Oremos ao Senhor. Ajuda, Senhor, os nossos irmãos africanos, em especial intercedemos por seus pastores e líderes, que têm a responsabilidade de pastorear os rebanhos de Cristo espalhados na África, que tem sofrido perseguição de todas as formas, de todas as fontes. Nós intercedemos ao Senhor em favor deles, dos países da África, para que o Senhor tenha misericórdia do teu povo, que eles possam resistir à provação, que eles possam passar em meio à tempestade, lembrando que o Senhor estará com o seu povo todos os dias até a consumação do século. Intercedemos ao Senhor por suas famílias, esposas e filhos. Muitas irmãs ficaram viúvas, perderam seus maridos. Pastores perderam suas esposas ou filhos. Filhos perderam seus pais. Não tem sido fácil ao Senhor Deus viver em situações de extrema dificuldade, pobreza, doenças, enfermidades, todas elas, ó Senhor Deus, tentativas do inimigo para fazê-los cair e desistir. Obrigado ao Senhor, porque esta parte do corpo tem experimentado a tua promessa de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ajuda-os, ó Senhor, e desperta a alma e o coração da igreja livre, a nossa alma, o nosso coração, para que sejamos firmes em oração, em perseverança, aprendendo com eles a não negar a Cristo por tão pouco como fazemos, e a nos engajarmos, ó Senhor, nesta causa e nesta luta que não é nossa, mas é tua.
como bons soldados de Cristo, ajuda-nos, ó Senhor, a prosseguirmos, a seguirmos avante. Também, Senhor Deus, livra os teus servos de nutrirem ódio ou rancor contra os seus perseguidores, mas que através de seus testemunhos muitos possam vir ao conhecimento de Cristo e, libertos de sua própria ignorância, assim como o apóstolo Paulo, de perseguidores se tornem perseguidos por amor a Jesus. Fortalece, Senhor Deus, a fé dos teus servos, muitos cansados, presos, humilhados. Ajuda, Senhor Deus, a tua igreja, pois cremos na tua promessa de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra o teu povo. Obrigado, Senhor, por este momento tão especial de trabalho, de reflexão e de aprendizado, e muito mais de experiência pela palavra e pelo teu Espírito com algo que está ligado a nós, porque sempre devemos lembrar, somos um só corpo em Cristo Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus, Senhor da igreja, Salvador de seu povo. Amém.